Se você tá fazendo os móveis sob medida ou planejados da sua casa e se deparou com preços altíssimos, calma, não se assusta, que hoje eu vou te dar várias dicas de como economizar no seu projeto de móveis sob medida. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, esse é o Você Precisa de Cor e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana para deixar a sua casa ainda mais incrível. E se você tá fazendo o orçamento dos seus móveis sob medida ou planejados, assiste esse vídeo que eu vou te dar várias dicas de como economizar no seu orçamento. Vamos lá? Muita gente tá assustada com os preços dos móveis sob medida e planejados e realmente a gente teve um aumento muito grande, chegou assim a coisas que chegaram a 56% de aumento do ano passado para cá e vários fatores levaram a isso, né? Claro, foi o aumento de insumos, né? Vocês sabem que quem tá aí, tudo aumentou no Brasil, né? Todas as matérias-primas aumentaram. Outra foi gasolina, que sobe, dólar que tá alto. Enfim, gente, eu não sou economista, não tô aqui pra te dizer os fatores que levaram a esse aumento, né? Você deve imaginar aí da sua casa. Mas eu sei que a consequência disso é repassar esse valor pro cliente final, né? E infelizmente muita gente tá se assustando com os preços de imóveis sob medida e planejados, porque realmente eles aumentaram bastante. Mas calma aí que hoje eu fiz um vídeo especial te dando várias dicas de como você pode economizar no seu projeto de móveis sob medida ou planejados. Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar é verificar o material que está sendo utilizado no teu projeto, né? A gente tem várias opções no mercado, mas o mais comum, que é mais utilizado em móveis sob medida e planejados, é o MDF e o MDP. O MDP ele costuma ser um pouco mais em conta por conta do processo de fabricação dele, que tem menos passos, digamos assim, então ele acaba vindo com um valor menor. E aí muita gente acaba tendo esse preconceito com o MDP, né, por conta do valor, acaba achando que ele é um produto inferior, mas não, gente, ele também tem suas vantagens, ele também tem o que ele pode ser usado, acho que até tô devendo um vídeo desse pra vocês, né, então onde a gente pode usar o MDP para otimizar o nosso projeto, né, em alguns lugares dá para utilizar para otimizar esse projeto que ele vai ficar com um custo mais baixo. E aí mesmo mesmo na pegada do MDF ali, a gente também consegue ter valores mais em conta. A gente tem MDF Ultra, por exemplo, que é um MDF que é mais indicado para áreas molhadas, como cozinhas, banheiros, que ele é um MDF mais resistente, né? Ele resiste mais à água e aí, só que claro, consequentemente ele vai ter um valor mais elevado também, né? Então, de repente, se não é uma área molhada ali, você pode pedir para utilizar um MDF normal, né? Não tem necessidade de ser o MDF Ultra. E algumas marcas ainda podem ser mais caras que outras, né? Então a gente tem algumas marcas de MDF ou até mesmo MDP que tem um custo mais elevado do que outras marcas. Então às vezes você quer uma cor muito específica de uma marca X, mas ela vai te custar um pouco mais. Então de repente é questão ali de você negociar, conversar com a empresa que você está trabalhando ou com o marceneiro e falar, ó, será que a gente encontrar uma cor semelhante em uma outra marca a gente não consegue baixar esse custo, baixar esse valor. Então essa já é a primeira dica. E ainda falando em MDF, em madeira, normalmente a cor branca costuma ser mais barata. Então dá pra você verificar isso também, de repente fazer um projeto branco, né, um projeto mais clean aí no seu ambiente, que ele vai te custar um pouco menos. Normalmente ela tem uma diferença aí de uns 30% no valor das cores madeiradas ou coloridas, né, das chapas coloridas ou madeiradas. Então o branco ele geralmente é mais em conta. Aquele branco mais comum, né, não um branco texturizado. Mas se você não quer usar o branco, não tem problema. Uma dica que eu sempre dou, que é bem fácil de fazer e que não muda nada a estética do teu projeto e acaba custando menos, é fazer o interno branco e as frentes e tamponamentos, as laterais ali onde vai aparecer, né, onde você vai ver, aí faz no colorido, na cor que você escolher, mas faz a parte interna branca, então seja roupeiro, closet, banheiro, né, faz toda a parte interna branca que não vai aparecer, não vai ter problema, isso já vai reduzir bastante o teu orçamento. Aí falando em cores, em coisas que aumentam no teu orçamento, né, normalmente os vidros, as frentes de vidros e espelhadas, elas custam mais do que a de MDF.
Então a frente de vidro ela tem toda uma estrutura em alumínio, ela vai um vidro, às vezes vai uma película, às vezes uma pintura. Então é um processo um pouquinho mais demorado também. Muitas vezes a empresa vai terceirizar, ou o marceneiro vai terceirizar, vai pedir para outra empresa fazer, né? E acaba custando um pouco mais também. Então saiba que se você escolher frentes de vidro ou espelhadas para o seu projeto, elas vão ter um custo maior do que se forem em madeira, né? Então fica essa orientação aí. Muita gente não sabe, mas é uma coisa que faz bastante diferença no orçamento. E aí dentro dos vidros a gente também tem bastante diferença de preço. Então às vezes você escolhe um vidro de uma cor única, ele vai ser um pouco mais em conta do que um espelhado ou aqueles espelhados reflecta, sabe? Que eles custam geralmente um pouquinho mais. Ainda falando em coisas que são mais caras, o laca normalmente também é mais caro. Por quê, gente? Porque o laca, ele também é um processo um pouco diferenciado, né? Ele normalmente é uma pintura, como se fosse uma pintura automotiva em cima da peça, né? Da peça ali de MDF ou de madeira. E ele acaba tendo um custo um pouco mais elevado também. Então usar peças lisas, né? Peças que não são laqueadas, vão te custar um pouco menos. Agora, se você não abre mão, você quer essa estética, né, de laqueado, não tem problema. A gente tem algumas opções de lâminas que já vêm laqueadas de fábrica, né? Então é como se fosse um MDF laqueado. Toda uma linha, a gente tem toda uma linha que tem esse brilho, né, que tem essa pegada da laca, né? Porém ela não vai ser uma pintura, ela vai ser uma lâmina que já vem prontinha, né? Então ela vai acabar custando menos do que a pintura laca. Outra coisa que muita gente não sabe, mas que faz bastante diferença no orçamento é usar gavetas e gavetões. As gavetas normalmente custam mais do que as portas, por quê? Porque elas têm mais estrutura em madeira, né? Então a porta você vai usar menos estrutura em madeira e menos ferragens. As gavetas elas já vão usar mais estrutura em madeira e também as ferragens, né, que fazem bastante diferença. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as corrediças, diferentes tipos de corrediça, e a corrediça também pode fazer bastante diferença no teu projeto. Então por isso normalmente as gavetas custam mais caro do que usar porta. E outra coisa que pode fazer bastante diferença falando em gavetas, as gavetas têm as ferragens delas, né? Então as ferragens elas podem agregar bastante valor no teu orçamento, que são as corrediças. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre corrediças, né, a diferença de cada uma delas, tá bem completinho, você pode assistir ali também, mas elas podem aumentar bastante o teu orçamento, porque a gente tem desde corrediças mais simples até corrediças com amortecimento, com mais frescurinhas que, claro, vão aumentando no valor do teu projeto, né. E por falar em ferragens, tá aí uma coisa que pode fazer bastante diferença também, as ferragens usadas no teu projeto. A gente tem vários tipos de dobradiças e ferragens no mercado, por exemplo, e cada uma delas, claro, vai ter um valor, né? Então, quanto mais frescurinha ela tiver, tem amortecimento, tem nananã, vai aumentar no valor do final do teu projeto. E outra coisa que muita gente não sabe é que as portas de correr também precisam de mais ferragens, né? Ela tem toda uma estrutura ali de um trilho que vai fixado ali no roupeiro, e esse trilho ele vai ter um custo mais elevado. Então se for uma porta de correr de um roupeiro, por exemplo, ou de um armário qualquer, ela vai ter um custo um pouco mais elevado do que se for uma porta de giro, porque a dobradiça normalmente é mais em conta do que esse trilho. Além do mais, as portas de correr elas precisam de uma profundidade um pouquinho maior do que as portas de giro, né, que são as portas de abrir normal. Pra quem não sabe, se chama porta de giro. Então acaba tendo um custo um pouco mais elevado. Então se você vai fazer o projeto de um quarto, por exemplo, dá pra levar isso em consideração. Gente, estão gostando do vídeo? Então não perde tempo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo aqui no futuro. E aí, falando em portas, né, as portas, quanto mais frescurinha tiver nelas, mais caro elas vão custar. Então portas almofadadas ou provençais, que são aquelas todas trabalhadinhas, elas têm um custo mais elevado, porque além de mais material, ela também vai ter um pouco mais de trabalho na fabricação, né? Então vai demandar um tempo muito maior e consequentemente você vai pagar por esse tempo. Da mesma forma, as portas ripadas ou as portas com
palhinha, que estão bem alta agora, também, né, é um outro processo, então demanda mais tempo e acaba custando mais para o consumidor final. Então as portas lisas são as mais em contas. E aí, mais uma coisa que pode fazer bastante diferença no teu projeto são os puxadores. A gente tem os puxadores no mercado dos mais baratinhos até assim os mais caros. E eles podem fazer bastante diferença no teu projeto. Porque às vezes a gente olha ali, tipo, é uma peça de R$20, só que são 20 portas, né? Então, Passa as contas aí porque eu não sou boa de conta. Então aumenta bastante no valor agregado do teu projeto. Da mesma forma que o puxador cava, como eu falei, tudo que dá um pouco mais de trabalho, demanda um pouco mais de tempo do profissional, ele vai custar para você no final, né? Então o puxador cava, ele tá super em alta, que eu gosto muito de usar, ou o puxador usinado, ele também tem um custo um pouco mais elevado, porque ele demanda mais tempo do profissional que vai estar fazendo o teu projeto. Hoje, um dos puxadores que a gente tem mais em conta ali no mercado, fora aqueles mais de plástico, que são mais simplesinhos, um dos puxadores que a gente tem mais em conta é o puxador gola ou puxador perfil, que é aquele que vai em cima da porta ali, né? Embora muita gente não goste de usar ele, fala que tá fora de moda, enfim, ele é um dos melhores custos-benefícios que a gente tem. E eu, particularmente, eu gosto, uso bastante nos meus projetos, quando a gente quer um projeto mais custo-benefício. Tenho aqui em casa também, não tenho nenhum tipo de problema com ele. Então ele é um dos puxadores mais em conta que você vai encontrar aí no mercado. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre puxadores, né? Vários tipos de puxadores, eu vou deixar linkadinho pra você assistir se você não assistiu também. E da mesma forma que a gente vai cuidar com o modelinho de puxador que a gente vai colocar no nosso projeto para não aumentar muito o nosso orçamento, os acessórios também têm essa função de aumentar bastante o seu projeto. A gente tem que pensar no projeto de móvel sob medida como se fosse um carro, né? Quando você vai comprar um carro, você vai comprar um carro zero, por exemplo, você começa com um carro básico e aí você vai acrescentando acessórios, né? Colocando um ar-condicionado, uma direção elétrica, não entendo muito de carro, mas você vai acrescentando coisinhas e tudo isso vai aumentando no valor final do seu carro, certo? Com os móveis sob medida é a mesma coisa. Quanto mais frescurinhas, né, que eu chamo, mais detalhezinhos que você for colocando, mais ele vai aumentando no valor do seu projeto. Então é um cabide iluminado, é um aramado, é um fecho-toque, é uma corrediça com amortecimento, é uma dobradiça com amortecimento. Quanto mais frescurinhas você vai colocando dentro do seu projeto, quanto mais acessórios, maior ele vai ficar. Então o negócio é aqui, ó, se a gente quer economizar, vamos no básico que não tem erro. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre acessórios de cozinha, você pode assistir lá e aí verificar o que você não abre mão dentro da sua cozinha, né, para colocar aí no seu projeto, para que ele não custe assim um valor exorbitante. E outra dica que eu posso te dar aqui é fazer mais de um ambiente na sua casa. Isso vai fazer com que você economize. Mas como assim, Camila? Fazer mais de um ambiente na casa? Eu tô querendo economizar, você vem aqui me dizer que eu tenho que fazer mais coisa? Calma que eu vou te explicar. Quando a gente faz um projeto, né, seja uma loja, ou um marceneiro, ou uma loja grande, uma loja pequena, a gente não tem o custo só do material e da mão de obra. A gente calcula também deslocamento do profissional, o tempo que vai demandar para fazer, assistência técnica, enfim, é uma série de fatores que a gente coloca embutido naquele valor, certo? A gente não tá falando aqui só do preço do material. Vai ter uma série de coisas que vão estar embutidas no valor do seu projeto. E aí, se você for lá e fazer uma cozinha, ela vai ter todo esse custo. Se você for lá e fazer um banheiro, ele também vai ter todo esse custo. Então, se você juntar, né, fazer de repente mais coisas de uma vez só, esse custo vai ser reduzido para o profissional que vai estar te atendendo. E aí, consequentemente, você consegue negociar com ele um valor menor, né? Falar, olha, se eu fechar a cozinha e o banheiro, você consegue me dar um descontinho maior? E com essa informação você consegue negociar, né? Então fala pra ele, olha, se eu fechar a cozinha e o banheiro, você consegue dar um descontinho maior? E aí você consegue negociar direto aí com quem tá fazendo o seu projeto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu sempre tenho vários vídeos aqui pra ajudar a deixar a sua casa ainda mais bonita. Vou ficando por aqui e até a próxima!